Fala pessoal, estamos em um novo episódio do Além do Jogo e estamos com o convidado Jorge e Bela Razin. A gente vai conversar um pouquinho sobre o basquete, né? A participação dos dois e as suas vivências. Comecei na infância, né? Nas escolinhas, morava em Caçador. Na época nós brincávamos com bola, né? Então todos os esportes foram praticados com bola, futebol, handebol, vôlei e basquete. E aí, com 10 anos, acabei me interessando mais pelo basquete e a partir dali comecei a fazer escolinha e a participar de jogos escolares, jogos regionais, né? Esse foi o início. E como é que era a tua rotina de treinamento na época? Um pouco mais na frente, quando eu tinha 15 anos, fui morar em Florianópolis, aí fui convidado para jogar no Clube 12 de Agosto, e aí virei federado. E para disputar campeonato estadual, que era infanto-juvenil, chamava na época, que eu acho que o sub-15, né? Não lembro exatamente qual era o corte naquela época. E aí os treinos eram à noite, segundas, quartas e sextas, treinos com bola e tático, técnico, e físico eram terças e quintas, mas completamente diferente do que é hoje. O que você percebe de diferença daquela época para hoje? Na realidade, não existia o basquete era totalmente diferente, né? Uhum. Era aquela coisa dos dois pivôzão, grandão, jogando, os três armador e ala, que quase não entravam dentro do garrafão. Treinava alguns movimentos muito específicos e muito limitados, sem muitas acrobacias, né? Uhum. Sem muita habilidade especificamente. O remesso era o principal, não existia linha de 3 pontos. E o treino físico não era baseado em academia, baseado em corrida mesmo e exercícios muito precisos, digamos assim. Olha só, a gente percebe que o basquete hoje ele teve uma transição gigante, né? Da forma de se jogar, né? E que a gente tinha uma linha da prática definitiva. Os pivôs se movimentavam de uma forma, os laterais de uma forma, os armadores de outra forma. E hoje o jogo ele se apresenta muito mais versátil. Hoje, basicamente, todos desempenham funções semelhantes, né? A gente pega pivôs que tinham uma característica muito grande de força e hoje a gente pega bastante atléticos, versáteis, mais leves, né? Que tem uma movimentação maior. E eu acredito que essa questão dessas mudanças, claro que tem todo um contexto, mas ela tem relação também com a implementação da linha dos 3, né? E tu lembra como é que foi essa transição, quando começou essa situação? Puxa, a linha dos 3, em que eu não vou ter... Eu tenho quase certeza que foi pelo final da década de 80 e início da década de 90 ali a linha dos 3 que surgiu. Mas era longe. Nós não treinávamos para arremessar da linha dos 3 pontos, então era muito longe. Então até você criar um movimento, até você criar a dinâmica para criar a situação. E isso que tu falou é uma coisa muito interessante, né? Os pivôs, né, que eram os grandalhões, hoje o pivô tem que saber chutar de 3 também, né? Exatamente. Ele saiu para a linha lá fora e, como tu disse, tem que ser mais versátil, tem que ser mais hábil. E naquela época, se tu pedisse para um pivô chutar de 3, ia sair um horror, né? Exatamente. É que nem hoje a implementação do passo zero. Sim, né? sim. O passo zero é outra coisa que deu uma bagunçada no basquete para quem vem trabalhando dentro de um fundamento específico por muito tempo. Hoje se adaptar a esse novo fundamento é algo muito difícil. Eu ia falar, se eu voltar a jogar, acho que eu não consegue fazer o passo zero. E para quem é formado no basquete antigo, que a bandeja é 2 passos, cara, até para nós, quando nós vemos alguém fazendo o passo zero, às vezes tem dúvida se o cara está andando ou não, né? Exatamente. Acho que até os juízes têm, né? Eu ia falar, até esse critério da arbitragem. E muitas vezes, na parte do treinamento, eu gosto de trabalhar com um pouco mais de ênfase no que é o fundamento já mais específico, registrado já, que não teve modificações. Porque essa situação, por exemplo, do passo zero é algo que vem se modificando, né? Já estão querendo restringir novamente porque começou a virar bagunça. Eles pegaram uma situação que era para ser uma facilitação para o lance da enterrada, né? De uma questão de velocidade, tu dá aquele passo antes do kick para poder subir para a cesta, e aí eles pegaram essa brecha do regulamento e começaram a fazer uma bagunça, né? Uma bagunça organizada, logicamente. Mas é um critério assim de mudança que a gente percebe que quem pegou essa transição sofre. Como eu imagino que nessa época da linha dos 3 também era uma coisa muito delicada, né? Exatamente. E sem contar que o passo zero é 0, 1, 2, mas às vezes fica 0, 1, 2, 3, né? E deixa seguir, e se for o LeBron é 5, 6. Dependendo de quem for o atleta. É por aí.
E assim, a questão da linha dos três, né? Tu já jogava na parte superior como armador Eu naquela jogava época? como um ou dois, né? Um ou dois. E aí você fazia alguma situação de transição para esse treinamento ou acabava insistindo na mesma situação de jogo? Normalmente era na mesma situação de jogo, algum trabalho com o pivô, que vinha, um fazia corta-luz para o outro e tu tentava passar a bola para eles, mas não tinha nada assim muito específico. E às vezes alguma jogada mais individualizada mesmo com corta-luz. Basicamente era isso. Não tinha nada assim muito planejado de jogada tática. Isso década de 80, início da década de 80, final da década de 80, início da década de 80 até final da década de 80, digamos assim. Acho que a partir da década de 90 começaram mais os treinamentos mais táticos, com jogadas específicas, e as coisas começaram a evoluir um pouco no basquete, que eu acho que foi também com o surgimento da linha de três, né? Ah, muito legal. E aí, foi com uns 15 anos que tu foi para Florianópolis, isso? Isso, com 15 anos eu fui a Florianópolis. Na época a ideia era para poder fazer uma faculdade, só existia a Universidade Federal lá, e as faculdades mesmo eram restritas no estado de Santa Catarina, né? E como eu queria fazer medicina e a única faculdade que existia era em Florianópolis, dentro do estado de Santa Catarina, e os vestibulares eram unificados, então eu fui estudar lá no segundo ano do segundo grau, para estar um pouco melhor preparado. Nesse ano foi o ano que eu joguei o estadual pelo Clube 12 de Agosto, e no ano seguinte foi quando eu tive que fazer a opção se eu continuava jogando ou estudava, porque as duas coisas elas acabavam se tornando incompatíveis, porque se fosse para ter maior chance de passar no vestibular, eu teria que abandonar. Foi extremamente dolorido para mim, mas é uma opção, acaba sendo uma opção de vida. Eu acho que o esporte traz isso. Tem um determinado momento da vida que tu vai ter que fazer as escolhas, e eu acho que a gente tem que ter serenidade para aceitar isso. Exatamente. E aí, então, nesse momento, tu decidiu focar, fez as provas referentes à medicina, passou, deu continuidade na carreira E aí me formei, aí trabalhei com médico, comecei a estudar como estudante de medicina, e durante esse período, as aulas eram de manhã e à tarde, chegava em casa à noite, tinha que estudar, porque realmente ela era muito difícil, muito diferente do que é hoje, né? Então nós tínhamos que anotar todas as matérias, aquilo que o professor falava era meio que lei, os livros eram muito caros, e os livros que tinham na biblioteca eram literatura relativamente antiga, então tu ia na biblioteca e encontrava livros de 5, 6 anos atrás, e isso era o que dava, e um livro era muito caro, então o que tu tinha que estudar com aquilo que o professor estava te falando, então tu tinha que anotar no caderno, para depois tentar uma referência bibliográfica, e não existia internet, não tinha facilidade hoje, e a gente frequentava muito o hospital, né, para tentar aprender e pegar as coisas mais na prática. Então não sobrava tempo para treinar. Então o basquete acabou se virando como atividade da educação física da universidade, e jogava jogos universitários, jogos intercursos, mas mais como hobby mesmo. E aí o foco foi na carreira de médico, né? E aí, desse momento das pausas do treinamento até você retornar com o basquete, quanto tempo que foi? Foram 1981, eu retornei ao basquete em 1992, 11 anos. 11 anos. Que é quando eu, além de fazer medicina, fiz pediatria por mais 2 anos e meio. Em 1992, a minha esposa é de Xaxim, a gente estávamos casados em Florianópolis, e aí viemos para Xaxim, onde eu trabalhei como pediatra. E ali eu já não precisava mais estudar, tinha meu trabalho, mas eu poderia voltar a treinar, e aí eu voltei a treinar ali durante mais 5 anos. E aí nessa ocasião, eu joguei jogos regionais, cheguei a jogar 2 jogos abertos por Xaxim, e aí de novo, em 97, 98, eu parei, porque eu fui fazer mais uma especialidade, pneumologia pediátrica em Porto Alegre. E aí eu abandonei, né? Abandonei o basquete e digo, bom, agora vou seguir na carreira, estava começando a ficar velho. E aí eu digo, bom, agora é hora de eu focar em outras coisas. E aí tive a minha filha, que é a Isabela. E aí, ao longo da infância dela, então trabalhando muito, e aí em um determinado momento ela começou a praticar esporte, o esporte que ela acabou em algum momento sendo o preferido dela foi o basquete. E aí quando ela começou a praticar basquete, o pessoal que jogava antigamente comigo, aqui em Chapecó, começou a insistir para mim voltar a praticar o esporte. Foi quando eu voltei há uns, sei lá, 20 anos atrás, mais ou menos. Olha, e aí segui de lá até hoje. E Bela, o que te motivou a fazer o basquete? Por que gostar do basquete?
Na verdade, eu sempre fui muito fã dos esportes. Eu lembro que quando eu tava no colégio, tinha os jogos da Unichamp, eu estudava no Marista, então eu jogava o handebol, o futsal, o vôlei, o basquete, jogava todos. Mas eu assistia alguns jogos também com o pai, e aí foi um esporte que, assim, que eu me identifiquei. E aí, quando eu acho que eu tinha 8 anos, o pai comentou, vamos fazer a escolinha de basquete? E aí eu falei, vamos, fui lá e super topei, comecei a fazer. Eu lembro até que os treinos eram misto, então não era só feminino, tinha, né, menino e menino. E aí, não durou muito tempo, o pai um dia foi... Acho que é melhor tu contar. Fala aí, Jorge. Essa é uma curiosidade interessante, porque eu fui conversar na época com o professor das escolinhas, era o Crespo. Eu falei, olha, Crespo, dá para colocar meu filho para começar a jogar basquete? Ele disse, Jorge, a gente começa com 9 anos. Eu digo, mas é minha filha, né? Bota aí, vê se tem jeito e tal. Aí um mês depois eu fui ver ela, um treino dela, em 15 minutos ela tomou 3 boladas no rosto. Parecia uma pateta em quadra. Eu terminou o treino, eu fui falar pro Crespo, Crespo, legal, mas acho que ela não leva jeito. Vou tirar ela, porque eu não quero que ela fique se esborrachando aí no basquete. E aí tirei ela, e aí passou um tempo assim, eu digo, filha, não tem jeito, né? Tu não leva jeito pro esporte. Um ano depois... Pra tristeza dele, né? Ele achou que eu não ia seguir na carreira. Um ano depois, ela disse, pai, quero voltar pro basquete. Eu digo, filha, mas tu não leva jeito. Eu falei, não, mas agora eu quero. Aí levei ela, voltou lá pro Crespo. E aí um mês depois ia ter uma competição, fui falar, Crespo, mas ela leva algum jeito? Espera o campeonato. E aí no primeiro campeonato dela lá, Mirim, pré-Mirim, sei lá o que era. Acho que era. Ela acabou sendo a cestinha já do campeonato e virou muito talentosa. Só pela resposta do Crespo já dava para entender, né? Daí depois desse período eu nunca mais parei de jogar, né? Parei com meus 20, acho que eu tinha 21 anos quando eu parei. Aí você começou a competir com o Crespo. E como é que foi as tuas progressões, assim, na tua carreira no basquete? Então eu jogava pelo colégio, jogava só jogos escolares, né, representando o Marista. E aí depois de um tempo o pessoal do time de Chapecó, né, que aí era o Seno na época, eu não lembro como que foi esse encontro, mas ele convidou para começar a participar dos treinos. E aí comecei a jogar representando Chapecó. E aí participei de jogos estaduais, fui campeã estadual sub-15, sub-17, adulta. E aí, nunca mais parei ali de jogar, né? E aí, quando eu tinha 15 anos, se eu não me engano, foi a primeira vez que eu fui convocada para a seleção catarinense, que aí foi a primeira grande emoção, né? Praticando esporte, foi muito legal. E depois também, quando eu tinha 15, eu fui convocada para a seleção brasileira sub-15, que também foi um grande marco na minha vida, assim, na minha história. É importante. E foi, assim, uma experiência fantástica. Mas o pai também é legal falar, porque ele sempre fez questão de estar muito presente. Então, aonde eu ia jogar, ele dava um jeito e tentava ir me assistir. Eu era o torcedor chato, os juízes não olhavam. Inclusive, né? Às vezes ele era quase expulso do ginásio. Tava lá me defendendo com unhas e dentes, inclusive no Sul-Americano, que quando eu peguei a seleção brasileira foi na Venezuela. E aí ele e a mãe fizeram questão, estavam lá presentes. E a seleção era bem rígida, assim. Então a gente não podia ter contato com os familiares, nós ficávamos num hotel, eles tinham que ficar em outro. E eu lembro que para aquela idade, para mim, foi uma coisa muito marcante, assim, que eu sofri, porque eu falava, eu quero falar com eles, quero estar em contato, quero compartilhar, porque eu sempre fui acostumada, assim, né? Então lá era bem regrado. E assim, dentro da estrutura da seleção brasileira, o que tu percebia de qualidades que eles desenvolviam de trabalhos lá? Eu acho que, assim, lá eles focavam muito em todas as áreas que um atleta tem que estar preparado, né? E era uma coisa que aqui em Chapecó eu não tinha tanta essa preparação, porque aqui nós treinávamos todos os dias, mas era de uma forma muito amadora. Então a gente ia lá, treinava 1 horinha por dia. E aí quando eu cheguei lá, pra mim foi um baque muito grande, porque todas as meninas, eram poucas daqui do Sul, a maioria era de São Paulo e do Rio de Janeiro, e elas já tinham outra estrutura lá. Então elas treinavam 2 vezes por dia, faziam acompanhamento com um nutricionista, tinham fortalecimento, então faziam preparação física. Então era uma outra estrutura. Então até no próprio corpo, assim, você já conseguia ver a questão da força das meninas. Então isso também foi um grande desafio para mim, porque quando eu cheguei lá, eu tive que começar desde a alimentação, principalmente a alimentação, porque com 15 anos tu ainda tá naquela fase que tu quer comer de tudo, comer porcaria, e tu não tem essa visão de quero ser atleta, vou focar, vou comer bem. E aí lá eu tive que entrar no trilho, inclusive suplementar, que eu era muito magrinha, assim, parecia que meus ossos iam quebrar de tão magrinha, e as meninas lá super altas, fortonas, assim, então tive que suplementar, tive um acompanhamento todo por trás, eles tinham, né, bastante profissionais envolvidos, então
Eu acho que fazendo um parênteses, então, na época quando ela foi, já existia, mesmo para a categoria de base, uma estrutura profissional. Para você ter uma ideia, foram convocados na época 20 atletas, sub-15, né? Passaram, se eu não me engano, em torno de 25 dias no interior de Minas Gerais, que é uma sede da Confederação Brasileira de Basquete. Nessa sede, então, tinha toda a estrutura multidisciplinar, médico, fisioterapeuta, nutricionista. Receberam uma das pessoas que foi palestrar lá para elas, foi a Hortência, Olha só. né? Quer dizer, realmente naquela época era tratado como se para dar prosseguimento. E isso que ela falou, realmente tinha algumas atletas que já se diferenciavam fisicamente e do ponto de vista atlético, principalmente o pessoal de São Paulo, né? Uhum. E uma curiosidade, né? Tinham 20 atletas, 8 foram cortadas, ficaram 12, ela ficou muito feliz de ficar entre as 12, mas quando eu encontrei o técnico lá no Sul-Americano, ele disse, olha, tua filha, segurei ela só porque ela é talentosa, porque é muito preguiçosa. Porque realmente essa parte da preparação física, assim, não era acostumada a fazer. Sim. Então, nossa, era sofrido. Porque querendo ou não, é um preparo mental para você Não, o conseguir. mental é muito importante também. Eu vejo por isso, porque daí foram dias, né? E eu tava na época no colégio, então eu fiquei praticamente um mês fora do colégio. E aí era a vida de atleta. E era tudo no ginásio. Era um ginásio super, né, bem estruturado. Então era tudo ali. Nós tínhamos o refeitório ali, a parte do alojamento ali, os treinamentos ali. Então meio que aquele um mês foi um ciclo que tu ficava fazendo só isso. Então, realmente era uma coisa super profissional. E para aquela idade, se tu não tem esse mental já bem preparado, é uma maçante. dificuldade. É maçante, né? É. É maçante. E, só que assim, querendo ou não, é isso que traz a excelência. Com certeza. Né? Se não trabalhar dentro desses parâmetros, tu não vai tirar o que você pode tirar. Né? E o ideal seria que, a partir do momento que a criança, adolescente, enfim, está disposta a performar, que ela tenha essa mentalidade para trabalhar dessa forma. Agora que tu falou disso, até lembrei, tinha psicóloga também lá. Que aí, para qualquer coisa, precisava, tinha um acompanhamento com ela também. Ela ficava em constante conversa com a gente, né? Uma curiosidade, então, é que eu sempre fui muito formiga. E aí, quando eu peguei seleção brasileira e cheguei para os treinamentos, a primeira coisa que eles fizeram foi revistar as malas e tirar fora todos os doces. Então, eu sofri muito e tive que me acostumar a me alimentar super direitinho ali durante os 30 dias de preparação. A gente teve várias gerações de basquete aqui em Chapecó e algumas que tiveram retornos melhores em questão de parte de performance e tudo mais. E o Crespo, ele teve um parecer muito grande nesse processo, assim. E, geralmente ele tirou muito atleta bom e eu percebo muito que além da qualidade técnica que ele tinha, porque assim, o Crespo estudava muito desde aquela época, importava livros, artigos, ele era um técnico que ele estudava, né? A questão da personalidade dele moldava muito. Né? Não, e da disciplina, ele exigia muito a disciplina. Exatamente, não era qualquer um que conseguia trabalhar com o Crespo. Então o primeiro filtro dele era, tem que passar por mim. Né? Passou por mim, agora beleza, vamos pegar e vamos trabalhar forte e firme dentro de um baseamento científico e você vai performar. E nessa situação da seleção é da mesma forma. Eles tiveram que botar regras. Né? Eles sabem que tá trabalhando com atletas de diversos contextos, né? Então a gente precisa botar na linha, vocês são seleção, então vamos lá, vamos trabalhar. Mas eu imagino que é um choque, né? Você sair do conforto da família, você sair do conforto alimentar que você tem muitas vezes. Não, e nessa época a gente não é maduro, né? Então isso é o principal. Tipo, Não se tem fosse essa hoje, eu iria com outra perspectiva. visão. Né? E aproveitaria também de uma forma diferente. Sim, mas eles têm a consciência disso, eles sabem disso. E por isso que, na verdade, a importância de também ser um trabalho levemente rígido, né? Porque também se você levar de uma forma muito delicada, não pega a filosofia. Sim, exato. E a gente percebe muito isso com a rapaziada que vem hoje, né? Eu percebo, pelo menos nos contextos que eu venho trabalhando e com alguns colegas que eu venho conversando, a dificuldade de você filtrar um público competitivo. O Jorge, né? Eu trabalho com os treinamentos com o Jorge é extremamente competitivo com ele mesmo. Se ele errou, ele não está satisfeito, não precisa eu estar cobrando, entendeu? Só que hoje, a gente pega essas gerações e é uma questão que vem ocorrendo, não acontece essa situação de competitividade, de ter um filtro de cobrança, de autocobrança. De autocobrança, exatamente. E é algo que falta muito, né, na geração de hoje que eu percebo. Então tem algumas situações que é referente à parte educacional e do desenvolvimento da sociedade, enfim,
mas que eu acredito que esses contextos esportivos, eles têm que implementar esses valores novamente. Porque se você perder esses valores, mais pra frente ele vai prejudicar em vários contextos da vida. É verdade. Sim. A gente sempre brincava, ele sempre brincou que ele era melhor que eu em todas as áreas da vida, que ele sempre tinha conseguido tudo, e eu brincava que seleção brasileira ele não tinha pego. Então no basquete eu fui melhor que ele. E aí agora ele demorou 60 anos, mas ele conseguiu e ele pegou a seleção brasileira master. Então estamos equilibrados. Isso aí, eu sou uma geração mais nova que ele, mas eu sou super competitiva. Era exatamente o que Mas eu ia aí é DNA, eu falar. tenho que Essa fazer. era o que eu ia falar. Inclusive, ele sempre brincava comigo que ele era melhor que eu em todas as coisas, em todas as áreas da vida. E aí eu falava pra ele, eu falava assim, olha, mas seleção brasileira você nunca pegou. Jorge. Mas e agora, Jorge? Eu falo, não. aí- Eu falei, espera que eu vou ter meu E aí tempo. ele falava, espera que eu vou pegar. E aí ele pegou, agora a Master não é a mesma coisa, mas Não, tudo não, bem. Eu levei 60 anos, né? Mas tudo certo. Cada um tem seu tempo. Cada um no seu tempo. Isso aí. Mas é muito legal. E assim, Bela, eu até queria evidenciar algumas situações referentes à tua experiência internacional, né? Que tu fez o intercâmbio e tu jogou pra fora. Porque eu percebo que é o desejo de muitos atletas de basquete. Então gostaria que tu dividisse um pouquinho da tua experiência. Quando eu tinha 16 anos, eu fui fazer o high school no Canadá. E aí acabei entrando pro time do colégio também, né? Então a gente jogava os jogos, mas era mais jogos regionais. Eu não cheguei a participar de jogos estaduais ou jogos maiores. Mas foi uma experiência fantástica. E eu percebi que lá era muito diferente daqui. Então as meninas lá, na verdade, eu acho que o nível do basquete aqui era melhor que lá. Mesmo? Melhor que lá. Os Estados Unidos acho que nem compara, né? Mas lá no Canadá, porque as meninas lá, elas praticavam no colégio muitos esportes. Então eu acho que não tinha tanto um foco em um só. Então elas jogavam muito futebol americano, jogavam esses outros esportes que até aqui a gente não tem tanto, né? E aí elas não tinham tanto foco numa única coisa só. Mas eu acho que também pela idade, enfim. E aí depois, quando eu acabei indo pros universitários, pra universidade, elas têm que escolher um esporte pra daí focar 100% naquele. Mas foi uma experiência super legal também e, meu Deus. Eu imagino, porque é a ambição de muitos, né? E a questão do sistema educacional, o que tu pode me dizer lá do Canadá? Então, na verdade eu já tinha terminado o terceirão aqui no Brasil e eu fui pra lá e eu repeti os últimos 6 meses do terceirão. Então eu tinha que escolher algumas matérias para mim fazer, né? E como eu já tinha concluído aqui, foi bem mais tranquilo. Então, optei por fazer o inglês, era gastronomia, tinha até no colégio, que eu achei bem diferente, né? Porque aqui a gente não tem isso na grade. E a história do Canadá era fitness que eles chamavam. Que daí não era o basquete, mas era tipo uma educação física, assim, nossa, né? E era bem, assim, coisas que a gente vê nos filmes. Então, todo mundo lá tem seus armários. A troca por exemplo, aqui eu lembro que no colégio a gente tinha a nossa sala e tu não trocava. Lá era aquela coisa que tocava o sino, tu tinha que trocar de sala e ir pra outra sala. Então, assim, muito cena de filme mesmo. Foi... Que legal. Mas assim, também vindo da Bela falar que o nível não era muito forte, depois seleção, vai falar que... Vai querer jogar com a seleção do Canadá. Então, eu fiz high school no Canadá quando eu tinha 16 anos. E foi uma experiência fantástica, assim, porque poder aprender outras culturas, com outras pessoas, ver vivências diferentes, né, das pessoas. E lá eu tive a oportunidade também de jogar basquete pelo nosso colégio, então jogamos alguns jogos regionais, e foi uma experiência super legal ver o jeito também das meninas jogarem, que era um pouco diferente de como a gente estava acostumado aqui no Brasil. Eu acho legal a valorização do esporte nesses contextos do Canadá, dos Estados Unidos, na questão da formação. A gente tem a questão de qualidade e performance, mas eu digo também na questão de coordenação, né? As situações de treinamento, dos fundamentos, que eles têm toda uma parte de consciência corporal. Não, né? E até isso que eu comentei, eu acho, dessa questão deles, por exemplo, até chegar na faculdade, meio que eles apoiam tu jogar todos os esportes, porque justamente é como se fosse tu escolher a tua profissão no terceirão. Então, daí quando tu chegar ali, tu vai ver qual que tu tem mais aptidão, qual que tu gosta mais, pra realmente seguir carreira, né? E que molda um repertório motor muito maior, Aham, né? com Do que certeza. você focar necessariamente numa Em um modalidade esporte desde o só. começo. Né? Uhum. É muito legal essa filosofia, né? A visão que eles têm nesse sentido. E o que eu acredito que o esporte ele renda um pouco mais lá fora é porque o esporte ele é visto como um espetáculo. Uhum. Então, Mais valorizado. E ele tem uma valorização muito maior com isso. Eu acredito, talvez, não tanto você, Bela, mas eu, na minha época, eu tinha um volume também alto de competições,
né? Eu jogava com a minha categoria, com as categorias maiores e tinha um volume de viagem muito grande. E eu tinha uma dificuldade muito grande nas reposições de aula e parte de provas. No meu sistema, pelo menos, eu tinha uma dificuldade muito grande. Os meus professores não respeitavam muito esse processo, né? Eu não sei como é que foi no teu caso. Horrível também. Quando eu peguei a seleção brasileira, que eu fiquei muito tempo fora, que eu acho que foi a época que eu mais fiquei fora, quando eu voltei, eu ia praticamente reprovar no colégio, porque tinha perdido muitas provas, eles não apoiavam muito, né, o esporte. Acabei até trocando de colégio para conseguir aproveitar e, né, repor todas essas provas, mas realmente isso que tu comentou, lá é uma outra cultura. Lá o esporte está em primeiro lugar. Sim. E E aí eles adequam a grade para você conseguir ter o teu calendário esportivo Exato. ativo, né? Uhum. Isso faz total diferença. Porque, querendo ou não, quem treina no objetivo de competição leva isso muito a sério, entendeu? E precisa ter esse suporte, né? Eu me coloco muito no meu lugar, eu paro para refletir às vezes. Eu tinha uma rotina de treinamento muito intensa, porque eu treinava com a minha categoria e com as categorias acima. Então eu tinha o meu momento de estudo de manhã, aí eu tinha diversas sessões de treinos durante o dia e um mínimo tempo para estudo, mas que eu estudava, Uhum. né? E a escola não tinha geralmente essa flexibilidade para conseguir entender e dar esse suporte. E não era por falta de esforço, muito pelo contrário, estava me esforçando muito mais, né? E esse olhar ele tem que ser visto, né? Tem que ser posto, né? Eu acredito, para que a gente consiga ter uma construção, porque o esporte ele ajuda a moldar valores. Eu percebo muito na situação dos meus alunos, a partir do momento que eles começam a ter intervenções com o meu trabalho, eles têm uma questão de retorno para a família e para a escola muito mais positiva. Então a valorização para o esporte tem que ocorrer e esse suporte da educação tem que caminhar junto. Até porque na vida adulta a gente não precisa só do conhecimento, né, que é claro, muito importante também, mas justamente desse equilíbrio emocional, tu tem tantos valores que tu aprende só com o esporte, que não aprende no colégio, desde equipe, de dividir as coisas, de determinação, né, então Eu queria fazer um parênteses, porque eu acho que tem uma coisa que é muito importante também no esporte, principalmente nessa fase de formação, que é a criança, quando ela começa a competir, ela vai aprender não só com a vitória, ela vai aprender com as frustrações da derrota. Por quê? Porque tem que aprender, vai perder, é inevitável, vai se frustrar por perder e vai ter que aprender a lidar com essas frustrações. E isso é importante na formação do caráter dela na vida adulta. Não, o esporte traz isso, de uma forma geral. Eu acho que a sociedade ela caminhou com muita complacência na educação infantil, e o esporte tira um pouco disso, tem que aprender, ele está ali para competir, o importante é competir, mas você quer ganhar. Se a criança quer ganhar e perder, ela vai se frustrar e ela vai ter que lidar com esse sentimento. Exato. E as famílias também vão ter que dar o suporte, e isso para a formação futura dela é muito importante. E a importância do suporte familiar nesse setor. Eu ia brincar isso, quando ele falou isso, eu lembro muito disso. Todos os jogos que eu perdi, não só perdia, mas quando eu perdi era mais evidente. A primeira coisa que eu fazia era ligar pra ele, pra contar como tinha sido, pra escutar o que parecia que eu precisava, tipo, da palavra dele, o que ele ia falar pra mim, sabe, com relação ao jogo. Então, quando era longe, eu ligava, falava, pai, perdemos, foi assim. Aí ele tentava me acalmar, falar, isso, como é que foi e tal. Então, esse apoio, assim, não tem... Ele é sensacional. E aí, o que eu percebo hoje com os núcleos que eu trabalho? Geralmente, a criança tem uma voz até elevada demais dentro do contexto familiar, do meu ponto de vista. Eu não quero ir. Filhinho, fica. Dorme mais um pouco. Isso aí mudou muito também, né? Entendeu? Não tem. Eu acredito que, assim, você se estabeleceu num compromisso, tá cansado? Tem que ter disciplina. Disciplina, exatamente, disciplina. Não tô conseguindo performar bem em quadra, tô errando cesta, não joguei bem, quero desistir. Não, tem que treinar mais. Tem que treinar mais. São esses valores que tem que ser evidenciados, né? Então é algo que eu valorizo muito dentro do esporte e que eu busco trazer, né, nesses contextos esportivos que eu venho atuando. E é muito importante, né? E a gente percebe essa situação, né, geracional. O Jorge veio de uma realidade que com certeza era muito mais dura do que a minha. Do que a minha também. E da Bela também, né? Só que a gente precisa manter alguns valores fixos ainda para que o processo não quebre. Sim. Com certeza. E assim, Bela, tu fez então aquela situação do high school, né? Você cursou lá, teve possibilidades da universidade, né?
Mas como é que foi essa situação? Na verdade, assim, eu recebi o convite para fazer a universitária nos Estados Unidos, e aí, como eu tinha tido essa experiência lá na seleção brasileira, e também chegou num ponto onde a gente tinha que fazer uma escolha, né, entre também seguir, né, que nem o pai fez a carreira profissional, ou seguir no esporte, porque era difícil conciliar as duas. Eu tinha visto também que não era muito valorizado o esporte, então isso para mim foi uma coisa que eu coloquei muito na balança, né? Eu posso ser atleta, mas ali é uma carreira limitada, que vai chegar com uma certa idade que eu não vou conseguir, e ainda o basquete feminino não era um esporte que era muito valorizado. Então eu acabei optando por seguir fazer arquitetura, né? Sou formada em arquitetura, e aí fui estudar e também... Mas é importante, eu acho que todo mundo que treina em nível de performance, ele chega no momento que se pergunta a isso. E se não se pergunta, tá fazendo errado, né? E por isso que eu acredito que o esporte ele tem que ser tratado de uma forma como um espetáculo para ter uma valorização e uma injeção de valores maior nesse setor. Porque, querendo ou não, vida de atleta, para quem é atleta, sabe que é doído, tu tá vendendo a tua saúde, né? Porque você tem situações de lesões que pode ocorrer. Você tem que abdicar de muita coisa. E tem que abdicar de muita coisa, né? Eu tenho uma colega que ela era do atletismo também, ela dentro dos contratos dela, se ela se machucasse, se lesionasse fora do contexto de competição, ela perdia as bolsas dela, então ela não podia fazer uma trilha com as amigas que ela gostaria, porque se ela virasse o pé lá, ela não podia treinar e perdia tudo, entendeu? Então é um preço alto que se paga de uma faixa importante da nossa vida de construção, né? Que a valorização ela tem que corresponder para que tu tenha essa segurança e que mais para frente você possa dar sequência. Quantos casos que eu pego de pessoas que não tiveram esse processo reflexivo, entraram num processo orgânico convencional e aí se aposentaram com seus 35 anos, basicamente quase sem gradual em alguns casos, porque não tem essa preocupação, não tem experiência profissional, vai fazer o quê? Com 35, tem que 36 começar anos. aí daí, né? Sim, teve vários casos no basquete. Exatamente, é um preço muito alto, né? Então, eu acho que é algo legal para a gente comentar, porque ele é um processo reflexivo que tem que ter por parte dos atletas. Eu pergunto para os meus, quanto que um atleta de basquete ganha? Muitos querem jogar, mas não sabem quanto que ganha. Tem que ter esse processo avaliativo. Da mesma forma como as próprias organizações, os clubes, né, ter essa preocupação de organizar os campeonatos como uma vertente de espetáculo e uma valorização maior para conseguir segurar bons potenciais. Tu era um bom potencial, tu fez a tua escolha, entendeu? Se as condições fossem diferentes, nós poderíamos ter um potencial ativo ainda, né? E quantos potenciais que a gente já não perdeu? Com certeza. Né? Não, isso... É profundo, né? Mas é algo... Não, é verdade, é verdade, é verdade. E mesmo, e vou te dizer, então, vou citar o exemplo de uma menina que pegou com ela a seleção brasileira, 2 anos mais nova, pegou a seleção brasileira de 2015, está nativa ainda, que é a Isabela Nicolette Leite. Ela foi, realmente, de todas as meninas que eu vi jogar, acho que a mais talentosa que eu vi. Então, com 13 anos, era a seleção brasileira sub-15, não era titular, mas jogava muito a menina, começou a jogar com 4 anos de idade. Nossa. E quando ela terminou o 2º grau, ela foi convidada para cerca de 20 universidades americanas, choveu. Ela começou a jogar, estava indo muito bem lá, chegou a pegar a seleção brasileira ainda adulto, quando tinha uns 18 anos. Aí na sequência ela fez uma lesão de joelho, acho que cruzado, alguma coisa assim, teve que ir para cirurgia. E aí já caiu... então fora isso, né? Já até caiu, os 35, se tudo correr bem, porque também tem o risco, né, que a gente tá joga, todos os dias disposto a... É uma boa atleta hoje, mas não sei quanto isso vai representar para ela depois de se manter economicamente com uma função adequada, né? E realmente talentosíssima. Não, e a gente tem que pensar na qualidade de vida posterior. Né? Quantas vezes que um atleta ele permanece com dor na vida convencional? Uma pessoa jovem com o joelho de uma pessoa com muito mais... 60 anos. Com 60 anos. Mas ainda que tu tá bem, Jorge. Tu corre mais que um montão de cara de 30. Tá? Mas é por aí, são processos que tem que se avaliar, né? E aí, então, a Bela fez essa situação da escolha, né? Então, que eu acho válido também, é um processo reflexivo que tem que ter. E o Jorge voltou com o basquete, então, devido à situação da Bela, né? E aí deu sequência, Jorge, voltou pro basquete, como é que foi? Então no começo era realmente por muito hobby, até para desestressar um pouco do trabalho, eu trabalhava muito.
Daí virou competição pra me ganhar, entendeu? Não foi bem assim. Na verdade era mais como hobby mesmo, mas aí aquilo que tu falou, a veia competitiva, o querer ganhar e começa a vir, aí voltei a jogar por Chapecó daí, em alguns momentos participei de alguns jogos abertos por Chapecó, foi em Caçador e Blumenau, 2010 e 2014, mas assim, aí continuou mais em 2010, nós nos reunimos, o pessoal das antigas aí, fundamos o nosso time, que é o Basquete das Antigas, né, que tu conhece. Então nós estamos há 15 anos, e aí nós começamos a participar de competições regionais acima de 40 anos. E aí aquilo já começa a mexer, volta aquela coisa da infância, de querer ganhar, de querer competir, do troféu, de ter aquela expectativa, né, do próximo jogo que você vai dar, voltar a ser criança novamente. Uhum. E aí, quando veio a pandemia, parou tudo de novo, e aí recebi um convite para jogar o campeonato Master do Rio Grande do Sul, que tinha um campeonato Master lá, e até o convite do Vitor, né, que já jogava lá, aí fomos jogar por Sarandi, Rivera, aí começa a pegar mais gosto por competições um pouco mais acirradas, mais da tua categoria. Aí há 3 anos atrás veio o primeiro convite para jogar um brasileiro, aí por Niterói, e aí nesse primeiro brasileiro eu realmente era 55 mais, eu acabei indo muito bem nesse brasileiro, acho que até foi ele que acabou motivando esse chamado esse ano para a seleção brasileira. E só que depois desse brasileiro, embora tenha jogado outro, mas aí eu lesionei o joelho esquerdo, então esse acabou sendo o meu maior desafio quando eu fui chamado há 6 meses atrás para jogar o Mundial, né? E saber se eu ia conseguir recuperar meu joelho, se eu ia poder voltar a ter uma condição técnica adequada, se eu ia conseguir diminuir peso, então esse foi um desafio muito grande para mim. Mas eu vi o quanto ele se dedicou. Eu nunca imaginei, desde a alimentação. Ele voltou, ele é viciado em Coca Zero, gosta de uma gordura, de uma fritura, de um docinho. E aí quando... Tá dispondo, Jorge? Não, e aí quando chegou essa convocação, ele focou em todos os aspectos e estava disposto a voltar que nem antigamente, pagar qualquer preço para performar. Mas é um motivador que te alinhou em relação à saúde também, né? E conta como é que foi essa experiência internacional. Então, eu acho que passou pelo desafio, né, primeiro eu realmente tinha lesão de joelho, eu já estava pensando em abandonar o basquete, e aí quando veio o convite eu disse, mas agora eu não vou poder parar, eu vou ter que viver essa experiência, e aí ficou aquela sensação, vai ser a primeira, vai ser a última, vai dar, não vai dar, né, e foi feito todo o trabalho no sentido, primeiro físico, né, de perder peso, emagreci acho que quase 9 quilos, condicionamento físico melhor, parte técnica que tu me ajudou muito, né? Recuperar, porque eu estava praticamente parado, e fez com que eu conseguisse chegar lá no Mundial e jogar em condições de igual para igual com todo mundo. Então, essa foi a sensação de vitória. Claro que foram 5 jogos, 5 partidas, nós temos uma chave extremamente difícil, que foi Estados Unidos e Itália, e primeiro jogo contra a Itália, todo mundo muito nervoso, acabamos perdendo, mas era um jogo que podia ter ganho. O segundo jogo contra os Estados Unidos, que aí não tinha jeito, jogar com os caras que foram seleção americana, eu ver e encontrar pessoas que eu admirava lá, que eu via jogar na televisão, jogando pelo Brasil, categorias superiores, tipo Israel, Kadum, e os caras iam conversar com os caras da seleção americana, quase pedi autógrafo, os caras, e eu entrava na quadra, eu vou jogar com esses caras aí. E os caras realmente muito habilidosos e muito consistentes, muito bom jogador. Então, mas de qualquer forma deu para jogar com todas as equipes, e o mais emocionante foi quando veio a primeira vitória, que nós ganhamos contra o Reino Unido, e nossa, eu saí com a bandeira assim, que legal, ganhamos do Reino Unido, e nessa partida ainda acabei sendo o destaque do time, fui o maior pontuador. Então foi muito emocionante para mim, independente de medalha, independente de resultado. E por último, conseguimos finalizar ganhando da Argentina, então que tem um sabor muito especial, né? Então acabou tendo esse sabor. Eram 39 equipes, não sei exatamente que posição a gente acabou ficando, mas ficou lá no meio da tabela e longe das medalhas, mas enfim, o importante para mim foi todo o contexto e o participar para mim foi uma vitória muito grande. Foi uma sensação única, assim, né? Parece que era um desejo que estava se concretizando como um sonho de infância, você chegar a uma seleção brasileira e
que acabou sendo inesperado. Eu já não contava mais com isso, até porque eu estava lesionado e querendo já parar com o basquete. E a sensação foi muito boa e gratificante por ter conseguido evoluir, me desafiar e conseguir chegar lá e poder representar. E saber que eu ia vestir a camiseta amarelinha, nem que fosse 5 minutos, a emoção foi grande. Eu acompanhei de longe, mas uma coisa também que me impressionou muito foi que eu não sabia, às vezes as pessoas também não têm esse conhecimento, tem categorias até 80 mais, né? Até 85 mais. 85 mais, eu vi alguns jogando mais. assim, é impressionante, porque eu pensei que ia ser um jogo tipo meio queimada, só, sabe, passa a bola, e eles correndo, entrando, fazendo bandeja, eu fiquei... É incrível, né? Não, eu vejo aquilo e falo, meu Deus, me permita isso. Não é. E dentro disso, o meu sonho, então, quando eu falava lá atrás, era chegar até os 60 anos jogando. Consegui chegar aos 60, mas eu não quero parar. Não quero parar. Se tu disser assim, qual é o meu plano, qual é o meu desejo, eu quero ver se eu consigo pegar a seleção americana, a seleção brasileira para jogar o ano que vem. Mas não sei se isso vai ser possível. Então são vários fatores envolvidos. Tá? Esse é o desafio de hoje. É um misto de sentimentos, né? Ao mesmo tempo você está ansioso, ao mesmo tempo você está com um pouco de medo, né? Voltar a sentir um frio na barriga por um esporte que você não é mais profissional, que você não é profissional, mas que você sempre almejou jogar como profissional, é uma sensação inesperada e ao mesmo tempo incrível. E aí assim, Jorge, com essa vivência toda dentro do esporte, o que tu acredita que o esporte ele traz de benefício para os praticantes, para quem está iniciando agora? Eu acho que tem duas coisas, né? Eu acho que tem momentos da vida que o esporte são muito importantes. Eu acho que na vida adulta, a prática da atividade física é fundamental para você se preparar para quando você chegar lá na frente, você continuar bem. Você estar bem na tua velhice depende de você praticar atividade física, de você ter um estilo de vida adequado, com alimentação regular, sem tóxicos, e quando eu falo sem tóxicos é sem cigarro, sem álcool e outros tóxicos que podem estar envolvidos. Então é estilo de vida e o esporte faz muito parte disso, de condicionamento e de prevenção de doenças. Diabetes, hipertensão, o sedentarismo. E quando a gente entra na infância, então o bem-estar físico e mental é indiscutível. Então eu faço pneumologia pediátrica, muitas crianças são estimuladas por nós e pelos pais a praticarem atividade física. E o mais importante, assim, às vezes tem muito assim, a criança que tem asma tem que fazer natação. Criança tem que fazer atividade física que seja prazerosa para ela. Então, o esporte tem que dar prazer, tem que trazer frustrações, mas eu tenho que gostar daquilo que eu estou fazendo. Se eu gosto de pular corda, eu vou pular corda. Se eu gosto de andar de bicicleta, eu vou andar de bicicleta. Se eu gosto de jogar futebol, é futebol. E eu acho importante também, então, desde cedo, ajuda a criança, aquilo que a gente já falou aqui, né? Criar disciplina, decisões rápidas, melhorar a coordenação motora, criar resiliência para aquelas situações mais difíceis que a criança vai apresentar e que vai ser importante para o desenvolvimento dela para a vida adulta. Sem contar que existe uma estimativa que mais ou menos 10% dos atletas olímpicos começaram a praticar atividade física porque eram asmáticos na infância. Olha só, se tu pegar a Michael Phelps, então, maior medalhista olímpico, 28 medalhas, 23 ouros, começou a praticar esporte na infância, começou a praticar natação porque ele tinha asma e transtorno de hiperatividade com déficit de atenção. Virou o maior medalhista da história das Olimpíadas. Incrível. O esporte, ele propicia tudo isso. Complementando também, que ele falou da vida adulta, o esporte, eu acho também que é muito importante para a socialização, né? Então, a gente teve uma experiência, a gente foi morar na Itália, para mim fazer minha especialização em design de produto e interiores, e aí quando a gente chegou lá, a gente começou a praticar crossfit, que nessa época nós estávamos no crossfit, num box que tinha lá em Milão, na Itália. E foi ali que a gente
fez todos os nossos amigos nesse novo momento que a gente não conhecia ninguém, estávamos num país novo, numa cidade nova, e a amizade é muito importante, né? Porque, querendo ou não, nós tínhamos feito toda essa mudança, estávamos sozinhos lá, então nossos amigos italianos, todos vieram a partir dali, que foi um novo esporte que nós tínhamos começado. Então eu acredito que também é muito importante para isso, criar vínculos, né? Com certeza. E querendo ou não, acho que o esporte ele propicia irmãos. É verdade. Eu acho que todo mundo que teve a possibilidade de competir, com certeza aumentou a sua família. É verdade. Né? Verdade. Tanto com os nossos colegas de treino, que em muitos momentos conviviam mais do que a nossa própria família, em contextos de viagem, em contextos de treinamento, né? Quanto alguns colegas adversários também, que a gente aprende a admirar, né? E se desafiar a buscar, a melhorar por estímulo àquele adversário, né? Então são coisas que o esporte traz para a nossa vida que é muito importante. É algo realmente valioso que só o esporte pode trazer. É verdade. Na realidade, a pneumologia ela me ajudou a tomar decisões mais rápidas. O basquete me ajudou a ser melhor médico, melhor pneumologista pediátrico para decisões mais rápidas, mas a pneumologia pediátrica também me ajudou a ser melhor atleta pelas decisões que eu tenho que tomar e pela responsabilidade que eu tenho que ter. E a questão também, agora eu lembrei só de uma outra coisa que eu não tinha falado, a questão do esporte de praticar desde cedo, né? Hoje, praticando essas outras competições, vira e mexe as amigas, alguém fala, ai, mas a Bela sempre foi do esporte, tipo, por isso que ela vai bem. E com certeza realmente é reflexo disso, porque a gente tendo praticado algum outro esporte a vida toda, a tua coordenação, a tua agilidade, o teu reflexo, tudo vai ser muito mais... É mais fácil, né? Mais fácil, né? Mas e a importância disso para a funcionalidade na vida? Sim. Entendeu? Porque a gente percebe algumas pessoas, pelo nível de sedentarismo, eu vejo nos meus alunos mais jovens, não tem coordenação para polichinelo, isso com 14, 15 anos de idade, né? Nem se fala em situações de força como flexão de braço, não conseguem fazer, o propriamente o agachamento, a qualidade de agachamento. Então era uma época que tu tinha que ensinar a jogar basquete. Hoje tu tem que ensinar a caminhar, a agachar, a saltar. Não, agora que tu falou isso, eu achei engraçado, porque quando eu comecei a correr, eu fui com um treinador que faz planilha, né? E ele falou, vamos no Ecopark que eu vou fazer um teste contigo. Eu falei, vamos. Cheguei lá, e era tipo um monte de teste assim de coordenação e tal. Daí no final eu falei, tá, mas pra que tu quer isso, né? Tipo, eu vou correr na rua e tal. Porque eu quero saber se justamente eu posso te liberar correr na rua, ou tu tem que correr só, tipo, em parque, porque tu não tem coordenação, tu não vai escutar, enfim. E aí eu achei muito engraçado, né? Eu falei, como é que eu não vou poder correr na rua? Ele disse, não, tem pessoas que realmente eu indico que só corra aqui, até tu adquirir uma certa experiência pra ir liberando aos poucos. Até noção de espaço, né? É coisa que o basquete entrega muito. Eu acho que o basquete ele é uma modalidade que ele entrega muito a situação de noção de espaço, de inteligência, porque, querendo ou não, é um jogo congestionado, porque é um espaço limitado com atletas grandes, onde todo mundo ataca e defende no mesmo espaço, né? Então é 10 atletas grandes no mesmo setor. Então, para você conseguir se movimentar lá, você tem que ter uma consciência do espaço muito grande e uma inteligência de setorização, que a gente chama, né? Então, quando uma pessoa se movimenta para que a outra pessoa encaixe aquele setor, porque senão vira um nó, né? A gente que joga basquete já há mais tempo já consegue jogar com mais fluidez nesse sentido. Mas tu pega contextos iniciantes, o basquete é uma bagunça. Até o próprio feminino tem uma característica muito assim, né? Quando começa. O masculino também, mas o feminino, porque tem mais receio do contato, geralmente. Onde é que a bola tá, todo mundo tá. Daí vai para um lado e vai pro outro, né? Sei, isso aí. Mas a importância nesse sentido, realmente, o esporte, ele dá todas essas características, né? Para você ser mais funcional. E acho que tem até uma situação referente à parte profissional também, que algumas empresas, né, Jorge, vêm avaliando o perfil de currículo se tem um histórico de atleta, assim, de parte de prática esportiva. Porque se aquela pessoa performou, se ela foi atleta, provavelmente aquela pessoa vai ter disciplina, provavelmente aquela pessoa ela vai ter uma saúde melhor, uma disposição melhor, vai ter ambições maiores, né, de saber que muito do que ela deseja é ela que tem que conquistar. Então, eu quero, não é você que vai me dar, eu vou lá e vou pegar, né? Então, muitas empresas vêm avaliando dentro do perfil de currículo isso aí também. E falando ainda, vou puxar um pouco para minha área, né? Por exemplo, o basquete, que eu sempre pratiquei, gostei, de outros esportes mesmo, tênis de mesa que eu jogava também. Ele que facilita tomar decisões mais rápido. Se eu tiver uma criança em
parada cardiorrespiratória, eu tenho uma facilidade talvez um pouco maior de tomar uma atitude mais rápido do que alguém que não foi praticante de esporte. Então, é meio no automático, eu tenho que fazer alguma coisa. É com uma bola que tá ali, eu tenho que resolver o que vou fazer. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Eu tenho que chegar antes. Sim. Então, eu acho que também te ajuda a tomar decisões e tomar decisões mais responsáveis possíveis e também com a menor possibilidade de erro. Exatamente. Porque no basquete, no esporte coletivo, se você perde, não é você só que perde. É a tua equipe inteira que perde, né? Então, atitudes que você costuma ter que tomar com uma responsabilidade maior, porque não é só sobre você, né? Realmente tem esses valores também, Jorge. Tu não fala, mas eu te jogo antigamente, agora menos. Me se xingar. Coisa de me xingar. Vai, Jorge! Ô, Jorge, eu falo comigo na primeira pessoa. O Jorge errou uma sequência ali. Eu nem preciso falar nada, ele mesmo fala. Mas eu sou assim também. E é o motivador do Jorge. A gente percebe no processo didático que não é todo mundo que responde assim. Então, eu digo na parte do treinamento, né? Tem alguns atletas que passa aquela cobrança mais firme, ele corresponde, né? Eu tenho outros atletas, se eu vou fazer uma cobrança mais firme, ele já se retrai, não corresponde. Então eu preciso ter uma postura de acalanto, né? E o feeling manda muito. O feeling tá muito na profissão, né, Jorge? Não, qualquer Na parte de educação física, medicina, nem se fala também, né? Pediatria, então. Então queria agradecer Jorge e Bela pela participação no nosso programa Além do Jogo. Obrigada a você legal. pelo convite. Valeu. Foi muito bom. Porque foi muito legal a conversa, a troca que a gente teve aqui foi muito construtiva, né? Passar toda essa situação referente ao basquete e as vivências de vocês. Tá? Muito obrigado. E foi muito bom relembrar também esses momentos. É verdade. Foi prazeroso. Show. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigada.